Em ouvido ouçam o que o Espírito diz às igrejas da terra. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, como atalaia de Deus, não temos dúvida do que nós pregamos nas nossas mensagens. Lancei 2 mensagens no meu canal e tem causado muita polêmica. Uma das mensagens que eu lancei no meu canal: a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. A outra mensagem, biblicamente, luz e fé é Jesus Cristo e não é Satanás, como ensina as religiões para os seus fiéis. Não posso entender os religiosos. Diz que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. A própria Bíblia, quando se refere a luz e fé, está se referindo a Jesus Cristo e não a Satanás. A Bíblia nunca se referiu a luz e fé a Satanás. Nunca existiu nos céus anjo de luz que se rebelou-se contra Deus. Essa história deste anjo de luz nos céus é uma lenda mal contada pelos religiosos, que pensam que tem a luz de Deus para interpretar as Escrituras. A interpretação dos religiosos sobre este anjo de luz no céu, com o nome de Lucifer, não se encontra na inteira Bíblia este nome dado a este anjo de luz nos céus. Deus nunca criou anjo de luz nos céus. É uma interpretação falsa dos religiosos que não têm a guia do Espírito de Cristo e só interpretam as Escrituras pela carne ao seu bel prazer, como a interpretação de Isaías 14 e Ezequiel 28. Irmãos, é muito difícil um religioso abrir a mente para entender as Escrituras nos seus originais. É difícil se convencer um religioso que Deus nunca criou anjo de luz no céu com o nome de Lucifer. Outra coisa muito difícil de se convencer um religioso que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Irmãos, se eu fosse um teólogo, filósofo, ou tivesse meus cursos de formaturas em teologia, talvez vocês acreditassem nas minhas mensagens. Mas este irmão que fala com vocês através desta mensagem é semi-analfabeto. Não sou teólogo, nem tenho conhecimento de livros de histórias sobre religiões. Os livros mais examinados por este irmão que fala com vocês através desta mensagem é a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Tenho examinado várias traduções de Bíblias e em cada tradução que eu examino, encontro diferença de uma Bíblia para outra Bíblia. São poucos os religiosos que se preocupam em examinar a inteira Bíblia para descobrir que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus, mas sim, na Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Os irmãos já ouviram falar em crentes religiosos papagaio? 99% dos religiosos são como papagaio. Só falam o que os seus líderes falam. Os líderes religiosos falaram que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Todos falam a mesma coisa, que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus. Os líderes religiosos falam que Lucifer é um anjo de luz que foi expulso dos céus aqui para a terra. Todos falam a mesma coisa, que Deus criou um anjo de luz no céu e deu o nome de Lucifer. E Lucifer se rebelou contra Deus nos céus. E Deus e os seus anjos expulsou Lucifer dos céus aqui para a terra. E mudou o nome de Lucifer para Satanás, o diabo. No dia que um líder religioso examinar as Escrituras com a guia do Espírito de Cristo Jesus, eles descobrem que as interpretações deles totalmente equivocadas, porque interpretam as Escrituras sem a guia do Espírito de Cristo.
Eu aprendi 3 coisas com as Escrituras, que poucos religiosos acreditam. Descobri que o nome verdadeiro do Filho de Deus não é somente Jesus e nem Senhor Jesus. O nome verdadeiro do Filho de Deus, como nos ensinam as Escrituras, é Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Esta foi a primeira coisa que eu descobri examinando as Escrituras. A segunda coisa que eu descobri examinando as Escrituras é que a inteira Bíblia não é a infalível palavra de Deus, mas sim, na Bíblia contém a infalível palavra de Deus. A terceira coisa que eu descobri examinando as Escrituras é que a interpretação dos religiosos sobre um anjo de luz que Deus criou nos céus e deu o nome de Lucifer, esta interpretação no livro de Ezequiel e Isaías, Isaías 14, Ezequiel 28, é interpretado pelos religiosos pela carne, sem a guia do Espírito de Cristo Jesus. Em Isaías 14 e Ezequiel 28, os religiosos interpretam erroneamente. Isaías e Ezequiel não estavam falando de anjo de luz expulso dos céus aqui para a terra. Deus mandou o profeta levantar uma lamentação contra os reis que queriam ser deuses aqui na terra. Se esta interpretação de Isaías e Ezequiel veio dos sábios e entendidos da teologia mundana, talvez, né? Esta interpretação está equivocada erroneamente, sem a guia do Espírito de Cristo. Jesus Cristo disse que a sabedoria divina está oculta para os sábios entendidos deste mundo. Quem são os sábios entendidos deste mundo? Que Jesus Cristo falou no Evangelho. Vejam Mateus 11, 25 a 30, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 10 a 28. Paulo disse que Deus não revela o segredo das Escrituras para os sábios entendidos deste mundo, porque os sábios entendidos deste mundo andam segundo a carne e não andam segundo o Espírito de Deus. Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Então, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, Deus escolheu os loucos deste mundo para confundir os sábios e entendidos deste mundo. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes deste mundo. Deus escolheu os analfabetos deste mundo para revelar as Escrituras nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. Paulo disse, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu os loucos deste mundo para revelar as Escrituras nos seus originais. Porque Paulo disse que Deus revela os segredos dos céus para os loucos deste mundo, mas oculta para os sábios entendidos deste mundo. Porque Paulo tinha a mente de Cristo. Paulo era um homem espiritual e andava guiado pelo Espírito de Cristo Jesus. Paulo disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para eles parecem loucuras e não pode entender, porque são naturais e carnais. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-las? Mas nós temos a mente de Cristo. Mas quem é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2, 1 a 16. Paulo disse, eu, irmãos, quando fui ter com vocês, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, não fui com sabedoria humana, ou seja, com sabedoria dos homens, porque não aprendi com homem algum, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11 e 12. Paulo tinha a revelação das Escrituras nos seus originais. Será que Paulo, um examinador das Escrituras, nunca ele examinou o livro de Isaías e Ezequiel para que tivesse falado sobre o que Isaías disse e sobre o que está escrito no capítulo 14?
e Ezequiel 28, sobre este anjo de luz que Deus criou nos céus, para dominar os outros anjos nos céus? Irmãos, em Cristo Jesus, vejam como os religiosos são tão carnais e naturais. Paulo foi arrebatado em espírito ao paraíso de Deus, ou seja, ao terceiro céus. E lá ele viu coisas que ele não podia revelar para ninguém aqui na terra. Temos nas redes sociais religiosos e religiosas que são tão carnais e naturais, que sonham e ainda diz que é revelação de Deus. Eles dizem que Deus lhes arrebatou ao céu e ao inferno e mostra tudo o que tem no céu para eles, para estes religiosos. Mostra tudo o que tem no inferno para estes religiosos. São pastores e pastoras que têm o privilégio de Deus mostrar para eles o céu e o inferno. Eles ainda convidam. Quando estes pastores e essas pastoras morrerem, já sabem para onde vão. Será que eles pensam que quando morrerem vão para os céus? Irmãos, é o que as Escrituras diz, sem acrescentar nenhum tio, nenhum cedilha. Mentirosos não entram no reino dos céus. Veja Apocalipse 21, 8 e 27. Apocalipse 22, 15. Mentirosos não vai ter entrada no reino de Deus. E esses religiosos mentem, inventando que Deus levou eles ao céu, levou ao inferno. Isso aí tudo é mentira. É pensamento de homens e mulheres carnais que não têm o que fazer e ficam sonhando. Irmãos, Deus nunca arrebatou ninguém vivo desta terra para mostrar o céu e o inferno. Tudo é a mente carnal dos religiosos que não tem o Espírito de Deus e nem teme a Deus. Quem teme a Deus não tem ousadia de inventar tamanha mentira que Deus lhe levou ao céu e ao inferno e mostrou tudo o que tinha lá. Acredito que estes religiosos que vivem inventando que Deus lhe levou ao céu e ao inferno não conhecem as advertências que está escrito nas Escrituras sobre os mentirosos. Com estes religiosos acontece o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Quando o homem ou a mulher não quer obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para que os tais homens e mulheres creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Para a sua meditação, leia na sua Bíblia, a qual você professa que é a infalível palavra de Deus. Se você crê que a inteira Bíblia é a infalível palavra de Deus, e por que vocês religiosos não obedecem à palavra de Deus? Irmãos, vocês sabem porque Deus levantou os seus atalaias na terra? Deus levanta os seus atalaias na terra para avisar o grande perigo que vem pela frente. E os atalaias de Deus estão avisando o grande perigo que vem pela frente. E os religiosos não estão dando ouvido aos atalaias de Deus. Uma das coisas que os atalaias de Deus têm avisado e os religiosos não dão ouvido, mas nós continuamos avisando. Este Senhor Jesus das religiões não é o Cristo das Escrituras Sagradas. Deus só revela este segredo, que este Senhor Jesus das religiões não é o Senhor Jesus Cristo das Escrituras, a quem examina as Escrituras com a guia do Espírito de Cristo ou do Cristo das Escrituras. Irmãos, examinem a doutrina de Cristo das Escrituras Sagradas e examinem a doutrina do Senhor Jesus das religiões. A doutrina do Senhor Jesus Cristo das Escrituras não bate com a doutrina do Senhor Jesus das religiões. Não tem como conciliar a doutrina do Senhor Jesus Cristo das Escrituras com a doutrina do Senhor Jesus das religiões. Irmãos, vocês sabem que está chegando o fim de todas as religiões na terra. Quem quiser escapar da ira de Deus que vem sobre toda a face da terra, saiam dos sistemas religiosos da terra.
Quem manda sair das religiões é a própria palavra. É a própria Escritura a qual vocês professam que é a infalível palavra de Deus. O que vocês religiosos entendem do que está escrito em Apocalipse 18, 1 a 8? Qual é um religioso que entende a linguagem quando se falou o anjo? Quem é ela na linguagem do anjo? Quando o anjo se refere a ela, está se referindo às religiões da terra. As religiões se tornou morada de demônios e de todo espírito imundo e detestável. O anjo chama em alta voz, ou seja, o anjo clama em alta voz: sai dela, povo meu. Sai de onde, meus irmãos? Que linguagem era esta do anjo do Senhor Jesus Cristo? Sai dela, povo meu. Somente os atalaios de Deus têm este dom de compreender as Escrituras nos seus originais. Os originais das Escrituras sobre o Apocalipse 18, 1 a 8. Nenhum religioso sabe discernir quem é ela, que o anjo do Senhor Jesus Cristo estava falando: sai dela, povo meu. O mesmo anjo ainda continua clamando hoje: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados, porque os seus pecados subiu até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Todas as religiões estão sentadas no trono como rainha, e dizendo que nunca verá o pranto, e que as portas do inferno nunca prevalecerá contra elas. Em um só dia virá sobre estas religiões da terra pranto, morte, fome, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Irmãos, quem pode entender o livro do Apocalipse? E principalmente quando se refere às religiões da terra? Cada religião diz que é a igreja de Jesus Cristo, que nunca passará pela morte eterna, ou seja, nunca verá a condenação eterna. Nenhuma religião pensa no juízo de Deus. No capítulo 17 e capítulo 18 do Apocalipse, se refere à queda de Babilônia, a qual se refere à Igreja Católica Romana e suas filhas. Todas as igrejas que saíram da Igreja Romana são filhas de Babilônia. A Igreja Católica Romana se julga a rainha das religiões da terra. No capítulo 18 de Apocalipse, o anjo do Senhor Jesus Cristo mostra o final das religiões na terra. Vai chegar um tempo em que não vai ter religião na terra, nem catolicismo, nem protestantismo. Quando se refere à Babilônia, se refere a multidões, povos, nações e línguas. Quando se refere à mulher, se refere à Igreja Romana, que reina sobre os reis da terra. Até os anos 1517, a Igreja Católica Romana predominou toda a face da terra. Dos anos 1517 para cá, surgiu o protestantismo com a ideia de reforma. O protestantismo começou muito bem, se destacando como reformadores do Evangelho de Jesus Cristo. Mas, com o passar dos tempos, o protestantismo se apostatou da fé em Jesus Cristo, fizeram o mesmo que a Igreja Romana fez. Se misturaram com a política. Veio a queda das filhas de Babilônia. Primeiro caiu a mãe, depois caiu as filhas de Babilônia. Já tem um rumor de um concílio das igrejas, todas as igrejas da terra se unirem em uma só igreja ou em uma só religião, um só governo mundial. Estamos à porta da nova ordem mundial que vai existir na terra, uma só religião, um só governo mundial. Quando o governo mundial surgir, começará a grande tribulação na terra.
Tem uma parte de religiosos na terra que dizem que não vão passar pela grande tribulação, porque o Senhor Jesus deles prometeu que vem arrebatá-lo eles secretamente para depois começar a grande tribulação aqui na terra. Em Apocalipse 18, 7 e 8, vemos os religiosos que se justificavam que não vão passar pela grande tribulação. Estas religiões estão sem entender nada. Estão dizendo que estão assentadas no trono como rainha e nunca verão o pranto e nem a morte, e que não passarão pela grande tribulação. Portanto, num só dia virão as suas pragas, e a morte, e o pranto, e a fome será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Toda a raça humana começou no livro do Gênesis e terá o seu final no livro do Apocalipse. E nós estamos à beira do Apocalipse. Como atalaias de Deus, estamos avisando para os religiosos de toda a face da terra. Não existe arrebatamento secreto, privilegiado para os religiosos supostamente pentecostais. Todos os religiosos passarão pela grande tribulação. Jesus Cristo só voltará depois da grande tribulação. Jesus Cristo não voltará antes da grande tribulação e nem no meio da grande tribulação. Jesus Cristo só voltará depois da grande tribulação. Irmãos em Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo disse que não voltará antes e nem no meio da grande tribulação, mas voltará depois da grande tribulação. Ele vem depois da grande tribulação. Veja Mateus 24, 15 a 35. Aqueles dias vão ser abreviados por causa dos escolhidos. Os religiosos criaram um arrebatamento secreto antes da grande tribulação. O próprio Jesus Cristo disse que não voltaria antes da grande tribulação. Jesus Cristo nunca falou em arrebatamento secreto. Isso é coisa da cabeça dos religiosos supostamente pentecostais, que andam na carne, interpretam as escrituras pela carne. Paulo disse que os homens naturais não entendem as coisas do Espírito de Deus, porque para eles é loucura. O que nós estamos pregando na nossa mensagem de advertência para os religiosos de toda a face da terra. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo começou nas casas e vai terminar nas casas. Vai chegar o fim das religiões na terra. Não se assustem com tudo que você vai ver e que vai acontecer com as religiões da terra. Tudo isso é permissão de Deus. Jesus Cristo nunca fundou nenhuma religião aqui na terra. Religião é coisa do anticristo. Porque Deus vai dar um fim às religiões da terra. Porque Deus nunca aprovou religião na terra. Religião é coisa criada pelos homens que andam de mãos dadas com o anticristo. Os religiosos nunca chegaram a uma conclusão quem é o anticristo. No tempo em que Jesus Cristo esteve nesta baixa terra, já tinha anticristos. Todos aqueles religiosos que eram contra Jesus Cristo eram anticristos. Os irmãos sabiam que mais de 90% dos religiosos são anticristos? Prestem atenção, que os religiosos falam muito no nome de Jesus e se esquecem do nome de Cristo. Se eu não gosto de falar no nome de Cristo, eu sou um dos anticristos. Quem não obedece aos ensinamentos de Cristo é anticristo, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Vamos ver o que as Escrituras falam sobre os anticristos. 1 João 2, 18 a 23. João aqui dá uma saída e uma dica para nós. Quem são os anticristos? Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo,
Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós. Se fossem de nós, tinham ficado conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tende a unção do Santo e sabeis tudo. Vocês todos conhecem a verdade, por isso eu vos escrevi sobre os anticristos. Todos que negarem que Jesus é o Cristo, é anticristo, que nega o Pai e o Filho. Vocês sabiam que a maioria dos religiosos nega que Jesus é o Cristo? A coisa é tão séria sobre os anticristos, só em não pronunciar o nome completo Jesus Cristo, esta pessoa já está correndo o risco de ser um anticristo. Deu para os irmãos entender o que é ser anticristos? Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 25, ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu tenho predito, para que quando acontecer vocês acreditem tudo o que eu disse quando eu estive nesta baixa terra. Que quando surgiu os falsos cristos, e quem seguiu o falso Cristo são anticristos. Irmãos, a terra está cheia de anticristos e poucos sabem discernir quem são os anticristos que abarrotam as igrejas das religiões da terra. Qual é um religioso que sabe discernir quem são os anticristos? Para os religiosos não existem anticristos nas religiões. Todos são cristãos, porque professa o nome do Senhor Jesus. Os religiosos não gostam de pronunciar o nome de Jesus Cristo. Os religiosos só gostam de pronunciar o nome de Jesus ou Senhor Jesus. A própria mente dos religiosos já demonstra que eles são anticristos, ou seja, não gostam de pronunciar o nome Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Prestem atenção, irmãos. Quando termina um culto, que os pastores vão fazer aquele apelo perguntando quem quer aceitar Jesus como Salvador, em nenhum momento você ouve o pastor perguntar quem quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Os pastores ocultam o nome de Cristo para os participantes do culto. Estava eu outro dia em um culto funeral. O pastor começou o culto, do começo ao fim do culto, não falou no nome de Jesus Cristo. O pastor ocultou o nome de Cristo o tempo todo do culto. O pastor pronunciou muitas vezes o nome Jesus, ocultando o nome de Cristo. Isso é o que João falou na sua primeira carta 2:22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega que Jesus é o Cristo. Irmãos, é muito difícil para os religiosos. Vivem em um sistema religioso que só pronuncia Jesus ou Senhor Jesus. Não se ouvem ninguém pronunciar o nome Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Até nas orações dos religiosos se oculta o nome de Cristo. Começam as orações em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus. E amém. Os religiosos fiéis dos pastores não têm culpa de não pronunciarem o nome de Jesus Cristo, porque foi assim que eles aprenderam com os seus líderes religiosos desde o princípio da sua fé em Jesus. No dia em que o pastor fez o convite para os fiéis, perguntando quem quer aceitar Jesus como Salvador. Não perguntou quem quer aceitar Jesus Cristo como Salvador, mas perguntou quem quer aceitar Jesus. Isso ocultando o nome de Cristo. Como um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, não sabemos de onde os líderes religiosos tiraram
base nas Escrituras para, depois de um culto, ao terminar o culto, perguntar para os visitantes que ainda não fazem parte da sua religião, quem quer aceitar Jesus como Salvador. Essa doutrina da aceitação depois do culto não tem base na doutrina de Cristo e nem dos seus apóstolos. Essa doutrina da aceitação é antibíblica e anticristã. Será que Pedro, em Atos 2, quando terminou a pregação, ele fez um apelo para aquele povão que ouviam a sua pregação? Ali aconteceu ao contrário. Os ouvintes foi quem procuraram Pedro e os demais apóstolos e perguntaram: o que devemos fazer, varões e irmãos? E Pedro respondeu o que eles deveriam fazer. Mas Pedro não perguntou se eles queriam aceitar Jesus como Salvador. Irmãos, todas as vezes que os apóstolos pronunciavam o nome do seu Salvador, pronunciavam Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Os irmãos não encontram os apóstolos pronunciando somente Jesus ou Senhor Jesus. Jamais os seguidores de Jesus Cristo ocultaram o nome de Cristo. Eles tinham prazer em pronunciar o nome completo, Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Nos mostre de Atos dos Apóstolos ao Apocalipse, os apóstolos pronunciando o nome somente Jesus ou Senhor Jesus? Se os irmãos encontrar alguns versículos isolados somente Jesus ou Senhor Jesus, foi uma falha do escritor, que se esqueceu de colocar o nome completo, Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus nos tem levantado como atalaia da última hora para nos revelar as Escrituras nos seus originais. Não acrescentamos nenhum tio e nenhum cedilhas do que os escritores escreveram nas Escrituras. Temos o máximo de cuidado no exame das Escrituras para não acrescentar nenhum tio e não diminuir nenhum tio e nenhum cedilha do que foi escrito pelos homens santos de Deus. Não negamos o nome de Cristo em nenhuma circunstância que havemos de passar. O que vem a ser negar o nome de Cristo para os religiosos. Jesus Cristo disse: e me negar, isso é, quem negar o meu nome, eu também o negarei, os tais diante dos anjos de meu Pai. Lucas 12, 8 e 9. Irmãos, vejamos o grande equívoco dos pastores. Usam estas passagens bíblicas para fazer o apelo depois do culto, dizendo que quem não aceitar Jesus, naquele dia Jesus também vai lhe negar. Interpretação equivocada dos pastores. Texto sem contexto vira pretexto para heresias. Irmãos, a partir de hoje, não oculte mais o nome de Cristo. Peça perdão a Deus pelos tempos que você ocultou o nome de Cristo. Se os irmãos examinarem as Escrituras com a guia do Espírito de Cristo, não vão me refutar e nem fazer comentários agressivos com a minha mensagem, nem fazer comentários contrários ao atalaia de Deus. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos os irmãos que ouvirem a nossa mensagem e não der crédito. Diz as Escrituras para os irmãos e ouvintes: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Isaías 44 e 26. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu atalaia da última hora para avisar estas coisas em favor das religiões de toda a face da terra, antes de tocar a última trombeta. Quem rejeitar o meu atalaia está rejeitando a mim e a meu Pai que me enviou, disse Jesus Cristo. É o aviso de Deus pela boca do seu atalaia. A última hora. Deus não levanta um atalaia na terra para amedrontar os povos da terra. Deus levanta o seu atalaia na terra
para avisar o grande perigo que vem pela frente. Estamos tocando a trombeta, mas os povos da terra não querem dar ouvido à trombeta dos atalaias de Deus. Deus nunca levantou um atalaia na terra quando os povos estão em obediência a Deus e à sua santa palavra aqui na terra. Quando Deus levanta o seu atalaia na terra, é para avisar o que Deus vai fazer com os povos da terra. Os irmãos sabem que Deus levantou um atalaia no passado para repreender os líderes religiosos de Israel. Deus fala com o profeta e diz: você vai ser o meu profeta, o meu atalaia, e vai avisar para os pastores de Israel que eu estou contra os pastores de Israel. Os irmãos querem saber a história do atalaia de Deus? Leia o livro de Ezequiel, capítulo 3, e depois leia o capítulo 34, 1 a 31. O que Deus falou pela boca do seu atalaia para os pastores de Israel. No capítulo 3 do livro de Ezequiel, Deus ordena ao seu profeta que vá à casa de Israel, avisar que Deus está repreendendo os líderes de Israel. Primeiro Deus manda o profeta comer um rolo de um livro. O profeta come o rolo do livro. O que significa o rolo do livro para nós hoje? Para nós hoje, o rolo do livro é as escrituras proféticas. Como Deus não mudou, é o mesmo Deus dos profetas do passado, Deus está convidando os seus atalaias do século XXI para comer o rolo do livro dos profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremias e Zacarias. Deus pergunta: quem está disposto a comer o rolo deste livro dos profetas, ou os livros proféticos, e fazer o que os meus profetas do passado fizeram? Quem tiver coragem de comer o rolo do livro dos profetas, se preparem para subir para a torre de vigia. Quando você estiver na torre de vigia, não se assuste com o que você vai ver nas religiões da terra. E o que Deus vai fazer com as religiões da terra. Somente os atalaias de Deus estão na torre de vigia e vendo o que Deus vai fazer com as religiões da terra. Deus está enfadado com as religiões da terra, e as religiões da terra estão enfadadas com Deus também. Por isso Deus em breve vai dar um fim a todas as religiões da terra. Nós estamos avisando, acredita quem quiser, ninguém está obrigado a crer nos atalaias de Deus. Nós estamos com a responsabilidade de avisar o grande perigo que vem pela frente, para punir todas as religiões da terra e os seus religiosos. Não tem um povo para usar o santo nome de Deus em vão, mais do que os religiosos da terra. Estes religiosos, suas religiões da terra, está cheirando mal nas narinas de Deus nos céus. Os pecados dos religiosos das religiões já está cheirando mal nos céus e já chegou nos limites de Deus. E Deus vai mostrar para os religiosos que Ele ainda é Deus. Os supostos evangélicos é uma vergonha para Deus e para o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Irmãos, venha para a torre de vigia e receba o dom de interpretar as Escrituras nos seus originais. Uma das coisas que Deus não está aprovando dos religiosos é esta brincadeira com Deus e com o Espírito Santo aqui na terra. Todas as religiões brincam com Deus e com o Espírito Santo nas suas religiões. Irmãos, para a vossa meditação, leiam Apocalipse 18, 1 a 8, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Quer entender as Escrituras nos seus originais? Venha para a torre de vigia, fazer parte dos atalaias de Deus aqui na terra. Deus não chama homens capacitados para ser o seu atalaia aqui na terra. Deus chama homens sem nenhuma capacidade. E todos que aceitam o seu convite, Deus capacita de sabedoria divina para entender as Escrituras nos seus originais, sem acrescentar, sem diminuir nem um tio e nem um cedilha. Os atalaias de Deus não interpretam as Escrituras como interpretam os sábios entendidos da teologia mundana. Jesus Cristo disse que a sabedoria divina está oculta para os sábios entendidos deste mundo.
Para comprovar o que estamos dizendo, leia Mateus 11, 25 a 30. Irmãos, aprendam com Jesus Cristo e imitem o apóstolo Paulo. Os atalaias de Deus crê que Deus é único e verdadeiro e em Jesus Cristo a quem enviastes. João 17, versículo 3. Não precisamos de religião para nos salvar, porque o nosso Salvador é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não era uma religião e nem fundou religião aqui na terra. Eu preciso aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Jesus Cristo nunca aprovou religião aqui na terra e nem política. Por não aprovar religião e política crucificaram Jesus Cristo. Irmãos, quando eu digo que o Senhor Jesus das religiões não é o Jesus Cristo das Escrituras, sou acusado de herege e louco, falso profeta. É uma concepção que nós, como atalaia de Deus, aprendemos com as Escrituras. A discernir quem é o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas e quem é o Senhor Jesus das religiões. Não há como conciliar o Senhor Jesus das religiões com o Senhor Jesus Cristo das Escrituras. Se todos os religiosos da terra nos chamarem de loucos endemoniados, hereges, falsos profetas, não é muito de se admirar. Tudo isso disseram com o nosso Divino Mestre, Jesus Cristo. Vamos encerrar nossa mensagem de advertência para os religiosos de toda a face da terra. Somente Jesus Cristo nos pode livrar da ira de Deus que vai ser derramada sobre toda a face da terra. Não busque refúgio no Senhor Jesus das religiões. Busque refúgio no Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Paulo já advertia os religiosos do seu tempo. Paulo pregava o Evangelho de Jesus Cristo e os religiosos deixavam a idolatria da sua religião para seguir Jesus Cristo das Escrituras Sagradas, que Paulo anunciava. Veja 1 Tessalonicenses 1, 8 a 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Como atalaia do Deus vivo e verdadeiro, não falamos nada que nós não possa provar dentro das Escrituras Sagradas. Vamos a outra passagem das Escrituras em que o Espírito Santo falando na boca de João. Veja 1 João 5, 19 a 21. João disse: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Irmãos, como nós podemos se guardar dos ídolos em um sistema religioso? Irmãos, a idolatria dos religiosos é muito mais gravíssima diante de Deus do que a idolatria das imagens de escultura da igreja romana. Os irmãos sabiam que os líderes das religiões é um ídolo para os seus fiéis? Tem religiosos que o seu líder é um Deus para eles. O que o seu líder falar, ele diz que foi Deus que falou para ele. E são obedientes aos seus líderes religiosos. Como o líder seja um Deus para eles. Quando João disse: filhinho, guardai-vos dos ídolos, tudo que for além de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, é idolatria. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3 e 11. Disse Paulo para os religiosos do seu tempo: irmãos, nós estamos nos tempos difíceis que Paulo profetizou há mais de 1000 anos passado. Vejamos 2 Timóteo 3, 1 a 9. Sabe, porém, isto que nos últimos tempos dias difíceis sobrevirão.
tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, blasfemos, profanos. Estes homens têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Estes homens são idólatras, mentirosos, cruéis. Irmãos, os religiosos zombam das Escrituras. Veja o tamanho da hipocrisia dos líderes religiosos. Dizem que crê na inteira Bíblia como infalível palavra de Deus. Veja Apocalipse 22:15. A lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus. O primeiro da lista é os cães. Depois vem os idólatras e os demais da lista que tiver lá não vão poder entrar no reino de Deus. Os irmãos já ouviram falar quem são os cães do Apocalipse 22:15? A própria Escritura nos dá a resposta. Quem são os cães do Apocalipse 22:15? Veja Isaías 56:11. Quem são os cães do Apocalipse 22:15? Irmãos, como atalaias de Deus, nós não podemos nos omitir de avisar para os religiosos da terra e principalmente para os fanáticos de religiões e de lideranças religiosas. Se vocês que me ouvem estão nesta lista do Apocalipse 22:15, ainda tem chance de sair desta lista. Creia nas Escrituras como nelas contendo a infalível palavra de Deus. Jesus Cristo diz para todos que estão ouvindo a nossa mensagem: sai desta lista do Apocalipse 22:15, povo meu. É lamentável revelar esta verdade para os religiosos da terra. Jesus Cristo dos céus brada a sua voz através das Escrituras Sagradas em Apocalipse 18:1-8. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Porque os seus pecados já subiu até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Deus tem lembrado das iniquidades destas religiões idólatras e diz: sai das religiões, povo meu, diz o Senhor Jesus Cristo. Quem pode entender nos originais Apocalipse 22:15-16? Porque Jesus Cristo enviou o seu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas. Porque Jesus Cristo sabia que no futuro os religiosos iriam transformar as igrejas em coito de todo espírito imundo e detestável. As religiões tornou-se um esconderijo de pecadores. Irmãos, quem pode discernir as palavras de Jesus Cristo que está escrito em Mateus 24:15? Quando ele disse: pois quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. O que significa para os religiosos abominação no lugar santo? Para os religiosos, lugar santo é o templo que eles congregam, o qual eles chamam de casa de Deus. Não vou generalizar e dizer que são todos, mas de 90% dos líderes religiosos transformaram o altar das igrejas, o qual eles chamam de casa de Deus, transformaram em palanque para os políticos fazerem campanha política. Isso significa abominação no lugar santo, que falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Disse o nosso divino mestre Jesus Cristo: eis a voz dos atalaias de Deus avisando o grande perigo, o grande abismo que marcha. Os religiosos e suas religiões da face da terra marcham a passo largo para um grande abismo de perdição eterna. Jesus Cristo diz hoje para todos que ouvirem esta mensagem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8, 32 e 36. Irmãos, Jesus Cristo foi muito claro e objetivo nesta passagem bíblica quando ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Já tem centenas e centenas de irmãos livres, libertos, para servir a Deus em espírito e em verdade, sem precisar de templos, nem quatro paredes para se reunir. Estão todos se reunindo nas suas casas, em grupo, familiares, porque
não podem mais suportar estar nessas religiões que se tornaram coito de espírito imundo, detestável, aonde se uniram com a política. E está aí, hoje nós estamos em um ano 2022, ano de política, em que todas as religiões, quase todas, são bem poucas que não estão atoladas na política até as orelhas, e transformaram seus púlpitos em palanque para os políticos. Então isso é abominação no lugar santo, irmão, porque no passado se conhecia um lugar onde se reunia como igreja, casa de Deus. Eles tinham maior zelo, tinham maior reverência. Hoje estão levando os políticos para os púlpitos. E está aí o que está acontecendo aí, né? Todos os evangélicos, em geral, torcendo por um candidato e condenando todos que não votarem no seu candidato, ou seja, no candidato dos evangélicos. Então, quem não votar no candidato dos evangélicos está condenado ao fogo eterno, mas pelos religiosos, e não por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não faz política, e ele nem gosta de política. Então ele ama o sincero, ama o íntegro, ama aquele que é contrito de coração, e que não se mistura com a idolatria do mundo. Então, irmãos, estamos terminando a nossa mensagem. E Jesus Cristo continua dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quer ser liberto? Quer receber o dom do Espírito Santo? Para conhecer as Escrituras nos seus originais? Então, venha para a torre de vigia. Seja um atalaia de Deus. Não seja um religioso, mas seja um servidor de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo continua dizendo, sai dela, povo meu, antes de tocar a última trombeta. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Então é o conselho, é a palavra revelada dos céus para as religiões da terra, antes de tocar a última trombeta. Deus em Cristo seja louvado, e toda a igreja de Cristo na terra que ouviram a mensagem e acreditaram, digam amém.